Esse é o primeiro episódio do podcast Confissões. Mas não é só uma estreia, gente. É mais do que isso. Esse lugar é um lugar preparado com muito carinho para ser um local de acolhimento seguro, onde a gente vai poder trazer várias confissões. Mas essas confissões não se mede só a parte profissional, não. Essas confissões são do dia a dia, de quem é a pessoa que eu convido, como é essa parte humana dela, o que ela faz para agregar esse humano ao profissional. O podcast Confissões nasceu de uma ideia que surgiu após eu fazer o meu arquivo confidencial no Instagram. E aí eu percebi que, assim como a minha história vale ouro, a de várias outras pessoas também. E faz necessário a gente trazer isso para a rede social, expandir, trazer para o público, até porque a gente está construindo relações, conexões, não apenas oferecendo serviços, não apenas oferecendo mercadoria, não apenas oferecendo um produto. Então, hoje, a gente estreia o podcast Confissões e a minha convidada nada mais é do que minha amiga. A história dela merece ser contada. A história dela também vale ouro. Conheci Kemily já há algum tempo, nessas militâncias da advocacia. Ela é advogada previdenciária, ela é também conselheira da OAB. Na gestão passada, foi vice-presidente do Conselho de Jovem Advocacia. E agora, Kemily é mãe. Então, a gente tem vários leques dessa pessoa. Ela é uma pessoa que, quando fala, merece ser ouvida. Então, Kemily, hoje você estreia comigo o podcast Confissões. Porque, assim como eu disse no início, a sua história vale ouro. E quando você fala, é preciso parar e ouvir. Porque aqui a gente não tem pressa. A pressa a gente deixa lá fora. Mas aqui não. Aqui é história verdadeira. É conexão real. Eu quero que você se sinta segura e se sinta à vontade para participar desse primeiro episódio. Ai, que feliz, que feliz. Isleide, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em começar, né, esse podcast, em ser a primeira convidada. Acredito que a gente tem muita troca, muita coisa para conversar, muita história para contar. Então, vamos lá. Tô pronta, preparada e querendo. Vai confessar mesmo? Por favor. Então, vamos lá, para várias confissões. A primeira, Kemily, que eu gostaria de saber, o que você achou da vida adulta ter chegado tão cedo na sua vida? Ai, meu Deus. Tenso, né? Assim, eu sou do interior da Bahia, de Paripiranga, e eu me mudei para cá, para Aracaju, com 15 anos. Né? Então, eu meio que larguei lá meus pais no interior e vim morar aqui em Aracaju. E eu acredito que a vida adulta ela já começou daí, das responsabilidades, de ter que estudar, de ter que fazer o meu horário, de ter que fazer minha comida, né? E vivendo. E quando eu me vi nessa situação, e aí faculdade, entrada na advocacia, e toda essa agora um bebê, né? Eu acho que o que deu um choque de realidade, que você é adulta agora, que o que você passou, te preparou para isso, foi a chegada realmente de Luca. Total, porque até hoje eu olho pra ele e falo assim, meu Deus, é meu filho, não sai de mim. Eu não tô acreditando, eu sou adolescente. Que lindo. E assim, eu acho que o vir pra cá, pra Aracaju muito nova, acabou construindo essa minha fase adulta de ter responsabilidade, sim, né? Sim. De estar na faculdade, mas já pensar no futuro, de projetar esse futuro. Então, eu acredito que essa fase adulta, ela começou um pouco mais cedo, mas que realmente caiu a ficha mesmo, foi com o Luca. Com o Luca, né? Então, Kemily, quando eu trago você para esse podcast Confissões, eu olhando assim um pouco da sua trajetória, né, do que você nos permite ver no Instagram, eu consigo ter uma afinidade, porque eu também comecei minha vida adulta aos 16 anos. Então, toda essa responsabilidade de adolescente Sim. que vira adulta, sem querer perder a adolescência, carrega com a gente algumas histórias e também nos forma. Eu acredito muito que essa parte também molda o caráter daquele profissional Sim. que está se construindo, né? Sim. Porque hoje, se a gente olhar, sua vida profissional não começou quando você se tornou mãe, não começou quando você se tornou advogada, não começou quando você assumiu, né, o Conselho da Jovem Advocacia, quando você assumiu a vice-presidência da ASAPREV. Você já vinha construindo isso quando você deu um passo que foi sair de Paripiranga e vir morar em Aracaju.
Não é isso? Exato. Pronto, agora a gente vai um pouquinho para a parte profissional. Vamos lá. O que é que você acha do previdenciário? E o que é de humano que você leva para a área previdenciária com seus clientes? Previdenciário para mim é a melhor área do direito, né? Eu brinco sempre que o previdenciário, ele veio na minha vida através do meu avô, que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores, um dos fundadores do sindicato, e isso vem através dele, desse olhar humano, desse olhar dele, de dizer assim, não, a gente precisa aposentar, a gente precisa conseguir um benefício. Então, o previdenciário entra na minha vida através dele, e eu vejo o previdenciário hoje como um fator que leva a mudanças de vida. É uma área que leva a mudança de vida de pessoas, da dignidade. Né? A gente que atua, e principalmente nos benefícios assistenciais, nos benefícios rurais, a gente percebe que muitas vezes aquele salário mínimo, que para muitos não dá para nada, é a dignidade daquela pessoa. E eu tento olhar os meus clientes com essa visão, com esse olhar de, não, eu preciso dar dignidade a essa pessoa. Então, eu acredito que o previdenciário hoje, né, para mim, é a melhor área, e eu aconselho sempre para todo mundo, inclusive quem está assistindo que quer advogar aí, advoga para o previdenciário, vem para o previdenciário. Seja previ, porque é uma área humana. Verdade. E você precisa gostar de pessoas, né? Não dá para falar de previdenciário e não gostar de pessoas. A gente tem que aprender a acolher, a gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que aprender que aquela pessoa trabalhou uma vida inteira, está cansada e precisa aposentar. Enfim, então eu acho que o previdenciário é a melhor área do direito. É suspeito a gente falar sobre isso quando a gente trilha, né, esses caminhos na área do direito previdenciário. Eu também, como uma pessoa nascida no interior da Bahia, a gente carrega muito esse afeto, né? Sim. Esse olhar empático para questões mais sociais, né? Então, a gente tem, como você falou mesmo, os benefícios assistenciais, que quando olhado com carinho, né? Então, aí a gente traz a advocacia com alma. Exato. Né? A gente não está só visando o êxito porque nós teremos os nossos honorários. Exato. Não, quando alguém chega até você, ele chega com a perspectiva de mudança de vida. Exatamente. E o que você pode fazer para mudar essa vida. Então, também tenho esse olhar no direito previdenciário. Eu sei que é uma ponte, né? A gente consegue ajudar as pessoas a ter acesso a várias assistências que o governo tem. É uma pessoa que trabalhou por muito tempo e nem sabe como pode ter uma aposentadoria digna, né? Exato. Isso a gente faz no planejamento previdenciário, correto? Correto. E assim, o previdenciário, a gente foca muito só no benefício, mas o previdenciário vai muito além. Tem o previdenciário empresarial, que é esse olhar previdenciário para dentro da empresa. É o previdenciário do planejamento previdenciário, de entender quando é que eu me aposento, como eu me aposento, com quanto eu me aposento. Hoje a gente percebe que com a reforma da Previdência, as pessoas não vão conseguir aposentar tão cedo como antes. Então a gente precisa planejar. Tem muita gente que trabalhou 30 anos, mas ainda não tem direito. E aí o que é que vai acontecer? Não tem direito, precisa fazer um planejamento para saber quando é que vai ter direito. Então, assim, a gente vê a necessidade do previdenciário no dia a dia, né? E a gente percebe que os profissionais, eles precisam estar mais qualificados, e é por isso que eu sempre levanto a bandeira do vem pro Prev, né? Seja Prev. Quer ser advogado, vamos advogar no Prev, tem espaço para todo mundo, acho que não cabe levantar essa bandeira de concorrência, tem espaço para todo mundo, mas para todo mundo que é muito bom e para todo mundo que é muito humano. Quem visa só lucro não vai muito para frente não, nessa área. E a gente trazendo para esse olhar mais humano, o que foi que mais marcou nessa história Prev, você com seus clientes? Qual a história, assim, que você pode trazer para a gente em forma de confissão que mais marcou? Eu acredito que é a que eu conto, assim, sempre para todo mundo, seja na mentoria, seja em palestra, que é a de um cliente meu que ele é catador. Ele é catador de papelão e ele sofreu um acidente. E ele tentou por várias vezes conseguir um benefício e ele não era nem atendido pelos advogados. Né? Os advogados, uma pessoa dessa, não vai passar, uma pessoa dessa não vai para frente. Enfim, ele sempre foi muito maltratado. Até que encontrei com ele no sinal, ele pedindo, você está precisando, você tem benefício? Ele, não. Eu disse, pois então, vamos lá. Chegue mais que a gente vai conseguir seu benefício. E a gente conseguiu o benefício para ele, e ele é a pessoa, eu digo que ele é o meu garoto propaganda. Porque ele, do coração dele, ele vai e fala, olha, doutora Kimberly, Deus no céu, a senhora na terra, obrigada
obrigada por me acolher, obrigada por me ouvir, me levar no seu escritório, por me tratar como gente. Eu faço questão de procurar e levar para a senhora cliente. Então ele brinca, diz assim, olha, eu tô levando um táxi de gente aí para a senhora, porque a senhora é muito gente boa. Para mim, a senhora é uma mãe. Para mim, a senhora é uma mãe. E eu sempre conto essa história porque às vezes a gente olha a questão do frasco, né? A gente não pode medir o perfume se é bom pelo frasco. E realmente, esse cliente me mostrou que qualquer cliente previdenciário, se a gente for bom, se a gente for humano, pode virar um grande cliente. E ele é o maior exemplo disso. Perfeito, Kemily. Eu acho que pessoas chegam na nossa vida não por acaso, né? Nada acontece por acaso. Né? A gente não cruza com pessoas por acaso. E nós temos uma missão daquele que chega não sair também por acaso. Sim. A gente sempre deixa algo plantado. E nesse sentido que a gente deixa plantado, como você traz no seu relato, não é a questão do benefício financeiro em si. Tem todo um contexto que vai do amparo, do cuidado, do estudo... De tratar como gente. De tratar como gente. Do estudo dele enquanto pessoa humana, que você consegue levar para a questão previdenciária, que ele vai alcançar um benefício, que ele vai alcançar o direito dele que ele tem, resguardado pelo direito previdenciário. Então, quando a gente brinca, falando bem assim, é uma brincadeira descontraída, mas é verdade. Quando eu fiz com Kemily uma live, na época, já uns 3 anos atrás, quase uns 4. Em 2021, a gente fez uma live, a gente falou sobre direito previdenciário. E eu vejo que essa oratória de Kemily, ela não muda. É sempre linear no sentido de trazer esse lado humano mesmo para o previdenciário. De tratar o previdenciário, o direito previdenciário, não apenas como seu sustento, não apenas como seu meio de trabalho, né? Que hoje você é profissional que é, mas também com essa... Eu posso dizer assim, com essa missão mesmo de transformar vidas. Né? E isso a gente encontra em alguns profissionais, mas a gente precisa propagar muito mais para que veja o direito com alma. Né? O mundo jurídico com alma. Porque eu lembro, Kemily, que o meu professor de Direito Administrativo, ele falava bem assim, quando ele dava aula pra gente. Quando vocês estiverem atendendo alguém, escute, faça aquela escuta com calma, com cautela. Escuta ativa, né? Com a empatia. E perceba, dentro da escuta, do relato do seu cliente, qual é o bem jurídico que ele quer. Muitas vezes a gente foca no bem jurídico material, mas por trás do bem jurídico material existe um bem jurídico muito maior. Que é o que vai mudar a vida dele, que é o que vai fazer sentido para ele, não é isso? Então, assim, dividir com você esse espaço, falar do direito previdenciário é sempre muito gostoso. Hoje, como eu disse para todo mundo, né, a gente está na estreia, mas eu quero que as pessoas entendam que esse espaço é para a gente trazer histórias verdadeiras, a gente fazer conexões reais e trazer essas confissões, porque se a gente olhar nas redes sociais hoje, é tudo muito montado para que seja vendido. Sim, é o que a gente quer passar, né? Não é a realidade. Eu sempre digo que a rede social, ela a gente tem que tomar cuidado com a rede social. Porque ninguém posta que tá ruim, ninguém posta que tá doente, ninguém posta que não tem cliente. A gente sempre posta que tá tudo bem. E isso pode acabar, né? Aquela pessoa que não tá bem, aquela pessoa que tá com dificuldade de ter cliente, pode acabar vendo, poxa, então todo mundo arruma cliente, todo mundo tem cliente e eu não. Então acho que a rede social hoje, ela tem que ser vista com um olhar mais cuidadoso, com um filtro maior. E a importância, né, desse podcast, dessas confissões é isso, é mostrar que na realidade é diferente do que muitas vezes a gente vê pelo Instagram, né? Eu posto às vezes meu bebê lá lindo, maravilhoso, mas ninguém sabe que eu passei a noite inteira sem dormir e ele tá lá no pique e eu tô sem dormir, enfim. E são as realidades por trás do virtual, né? Eu brinco sempre que é a realidade atrás do virtual. E nem todo mundo consegue, né, Kemily, acessar tudo, né, através das redes sociais. Ali a gente costuma dizer que é uma amostra. Né? Com certeza. Mas quando ela é transmitida com verdade, a sua audiência começa a te conhecer. A sua audiência é diferente, né? Muito, a gente muito. Sente. E aí eu chego a me arrepiei. E aí a gente faz conexões. Exato. E aí você faz uma advocacia diferenciada. Né? Você traz a qualidade do seu serviço. E com isso eu vou perguntar para você. Você acha que a escuta, nesse sentido, todo que a gente está falando aqui, né, desse cuidado, dessa forma empática, ela também se torna uma oratória poderosa? Com certeza.
Com certeza. Eu sempre digo, inclusive lá aos advogados do escritório, que a gente precisa saber ouvir. Né? A gente, não, eu vou ouvir o cliente, eu vou atender o cliente, mas a gente precisa saber ouvir o cliente. Porque às vezes, de uma demanda surgem diversas outras, porque às vezes ele está querendo só ser ouvido, né? Às vezes não tem nem direito. Eu tive uma cliente que ela não chegou a ser cliente, mas ela tinha 90 anos e ela queria simplesmente ir lá para fazer uma reunião para ouvir. Café. Só para ouvir. Uhum. Conversar ser com ouvida, ela. Né? Ser ouvida. No caso, só para eu ouvir ela. Porque ela entendia que ela ali tinha um direito à revisão, mas que não tinha esse direito à revisão, e ela queria conversar, e acabou que de uma história que era para ser uma revisão de um benefício, acabou virando ela contando dos filhos, ela contando da vida dela, que ela já tinha 90 anos, que o marido faleceu, enfim. Então você percebe, de uma coisa que teoricamente era para ser um processo, acabou virando uma confissão dela para mim sobre como foi a vida dela. Então essa escuta ativa, né? Essa escutar de verdade que a pessoa tem para falar e deixar. Eu sempre digo que a gente precisa deixar que a pessoa fale. Deixe que a pessoa abra o seu coração, deixe que a pessoa se sinta confortável, né, com você. E dali depois que a gente vai falar de processo, dali depois que a gente vai falar de contrato, de procuração, enfim. Mas Perfeito. Primeiro é esse lado humano, primeiro é essa ouvida ativa para que conecte a pessoa com a gente e dali surjam outras coisas, né? Primeiro o pessoal. Ei, vamos continuar nossas confissões regada de um pouquinho de café, né? Porque confissão sem café não vai. Eu vou tomar eu vou fazer a confissão com água, porque eu não posso tomar café. É por causa do Baby, por causa de Luca. Já que a gente tá falando nele, me conta assim, né? Uma confissão, bem confissão mesmo, de mãe de primeira viagem. O que foi mais difícil pra você fazer essa transição? Kemily adolescente, Kemily adulta, Kemily advogada e Kemily mãe. O que foi mais difícil para você deixar para trás? Com certeza, a minha vida pré-Luca. Eu brinco que quando a gente fala de puerpério, eu não levava muito a sério. Eu falava, não, vai ser tranquilo. E aí, eu lembro que quando ele nasceu 22 de outubro. E eu precisei ficar alguns dias a mais na maternidade com ele, porque ele nasceu prematuro. E esses dias na maternidade, eu estava tentando entender o que estava acontecendo na minha vida, porque simplesmente eu tinha um ser humano que dependia exclusivamente de mim. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E aí, nesse puerpério, nos primeiros dias de puerpério, os primeiros 15 dias, eu me senti em luto real, assim, como se a minha vida passada, né, a minha vida pré-Luca, ela nunca mais fosse existir. Como se eu nunca mais fosse sair, como se eu nunca mais tivesse responsabilidade de, por exemplo, não, hoje eu vou sair do trabalho e vou direto fazer um happy hour com os meus amigos. Vou chegar a qualquer hora. Hoje não existe mais isso. Hoje existe, eu preciso programar o meu dia para que eu consiga chegar em casa, para dar banho em Luca, para botar para dormir. E esses primeiros 15 dias em que eu percebi que minha vida passada não iria voltar do mesmo jeito, para mim, confessando aqui para você, foi a parte mais difícil. Até eu entender que existe uma nova roupagem de vida bem melhor do que a que era antes. Aqui eu chego em casa e tá ele lá lindo, maravilhoso, eu dou um banho e que eu me programo pra sair com ele e que daqui a pouco ele vai estar adolescente, vai estar saindo com os amigos e eu vou estar conseguindo sair com o pai tranquila e voltar a ter isso. Mas os primeiros 15 dias ali do puerpério foi de pensar, meu Deus, eu nunca mais tenho aquela minha vida de volta, eu tô com saudade de fazer o que eu fazia antes. Mas enfim, passou, graças a Deus, agora tá na fase de curtir a fofurinha. Eu acredito também, né, Kemily, que quando vem essas mudanças muito repentinas e bruscas, faz com que a gente visite um pouco do passado, Sim. né? Que a gente passe por esses estágios que já vivemos, que a gente revisite, né? Lugares que a gente já passou, momentos que a gente já viveu. Sim. Mas o que foi que fez você nesse transe? Eu lembro que você contou também que foi muito próximo, porque você tinha uma sociedade, desfez uma sociedade, abriu um escritório novo. Sim. Como foi isso? Foi tudo muito rápido, assim. Eu desfiz a sociedade em
outubro, novembro de 2023. Janeiro de 2024 eu abri meu escritório. Março eu descobri que estava grávida. Então acabou que eu tinha planos específicos para, meu Deus, 2024 é o ano de correr atrás, de crescer o escritório e tal. E aí me veio uma gravidez bufa, já passei os primeiros 3 meses, né? Eu tive um iniciozinho um pouco conturbado, então eu passei os primeiros 3 meses ali, mais de cama, mais reclusa, e tendo que tocar no escritório sozinha. E no final, eu tive também uma intercorrência que eu precisei ficar 1 mês antes dele nascer, de cama, de repouso total, absoluto. Então, assim, foi tudo muito rápido, muito drástico, foi acontecendo, mas graças a Deus tudo certo. Mas assim, eu disse que 2024 foi o ano da 360 graus, a minha vida deu uma volta, assim, absurda, que eu nem imaginava. Eu engravidei em 2024, tive um filho em 2024, um escritório novo pra gerir. Você teve 2 filhos. Eu tive 2 filhos, exato. Você já é mãe de 2. O escritório que nasceu em janeiro, né? Oficialmente nasceu em janeiro. E Luca que nasceu em outubro. Então, podemos dizer que são seus bens preciosos, sim, né? Com certeza. 2 filhos que você trata com muito cuidado, que você tem muita atenção. E total dedicação, né? E o que é que você conseguiu extrair e aprender sobre si mesma nessas transições todas de 360 graus que você acabou de dizer? Eu acho, Slade, que foi a questão da força, né? A força de conseguir mudar, a força de conseguir sair de um local para outro, a força de reinventar, a força de arrumar um jeito de dar conta de tudo, mesmo quando eu não estava bem. Eu lembro que quando eu fiquei de cama, eu ficava, meu Deus, e agora o escritório? E aí, Deus maravilhoso colocou na minha vida uma amiga minha, que foi de faculdade, que foi minha mentoranda, e disse, bota ela no seu escritório, Dani, que tá até hoje comigo. E ela que assumiu esse papel, né, assumiu o escritório pra ela e tocou o escritório até eu conseguir agora, esse ano, retornar. Então, assim, eu descobri uma força que eu achei que eu não tivesse, né, a força de ter um filho prematuro, de ter o medo dele ir pra uma altim, graças a Deus não precisou. Graças a Deus. E aí, de viver, né, a gente passou também por um momento de luto no ano passado. Verdade. A perda de seu sogro. Não foi? Logo depois que eu tive bebê, então foi um puerpério mais conturbado do que o normal, porque a gente tava vivendo aquele todo sofrimento. E assim... E aí foi tudo muito junto, foi tudo muito misturado, mas que no final, né, a gente vê o quão forte a gente é e o quanto Deus prepara a gente para esses momentos difíceis. Mas com certeza foi a força, assim, que eu descobri que eu tenho, que eu não sabia, que estava ali escondida. Ok, Emily, com esse seu relato, eu arrisco dizer que muitas vezes, e eu passo alguma dessas na minha vida também, que o silêncio ele é muito mais gritante do que tudo. Com certeza. E eu acredito, assim, né? Acompanhando você, sendo sua amiga, já sabendo de algumas coisas, e hoje ouvindo o seu relato, né? Um pouco mais aberto, e lhe agradeço por demais, por trazer isso pra gente, por dividir isso com nossa audiência. Eu acho que a maternidade, eu não sou mãe ainda, mas acompanho amigas que são mães, né? E até lembro também da minha mãe, enquanto estava em vida, que a maternidade tem muito disso, né? Esse grito em silêncio, né? Esse grito que ninguém ouve. Né? Essa aflição que ninguém ouve, mas que tá ali. Sim. Quietinho por dentro, tá ali. Reverberando, né? E aí eu acredito que vem toda essa força que você acabou de descrever. Porque a gente brinca sempre, né, nos grupos de mães e afins, que a maternidade ela acaba sendo solitária. E ela realmente é, mesmo com, por exemplo, o Thales, meu marido, o pai de Luca, ele é maravilhoso. Ele é a pessoa que acorda todos os dias ele acorda junto comigo pra cuidar de Luca e afins. Só que tem coisas que é só a mãe. E tem coisas que pode estar a mãe cansada, a mãe doente. Eu tô agora aqui um pouco resfriada, mas eu tô lá ninando ele, botando ele pra dormir, botando pra rotar. Ele só quer ser ninado por mim. E aí tem coisas que a gente não tem opção. Assim, eu não tenho como entregar pra ninguém. Eu sou a última pessoa da fila. Então eu tenho que fazer valer isso, sabe? Então você não é só a primeira, ou não é só a última. Você também é a primeira. A primeira e a última. Aí fica no loop, que é
É exatamente isso. Tipo, você tá na primeira da fila, daqui a pouco você passa pro final, mas você sabe que você vai voltar pra primeira. É assim, tá comigo. Ah, não, então eu vou tentar fazer dormir. Passa pra 10 pessoas. Mas no final, volta pra mim. A opção que tem pra fazer dormir, por exemplo, sou eu. E aí, assim, mesmo que a gente tenha... Que eu não posso reclamar, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio. Que é os lindos, meu marido, a babá, que são maravilhosos. Mas ainda assim... Pra mãe é mãe, né? Então, tem essa sobrecarga extra. Mas que, ao mesmo tempo, também é maravilhoso, porque é uma conexão que é uma conexão incrível, assim. Quando você chega em casa, que eu olho pra ele, tipo, mas assim, pronto, ele já abre o braço, já quer vir. E aí eu fico, vem dar cheiro. Então, é maravilhoso, assim. Eu acho que é onde você renova suas forças, com né? Com certeza. Porque seu olho chega a brilhar quando você tá falando. Não, e assim, eu sempre brinco que eu relaxo no trabalho. Eu vou trabalhar e eu relaxo lá. Porque eu digo que a maternidade é muito, 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 muito sofrida. Requer, assim, uma energia que não dá nem 1% da energia que a gente gasta no trabalho. Então, eu recarrego minhas energias trabalhando, né, pra dar um conforto a ele, pra estar ali com ele. Graças a Deus, eu sou autônoma, então eu consigo, por exemplo, se a babá dizer, olha, aconteceu alguma coisa com ele, ou ele não tá querendo dormir, eu consigo sair do trabalho, ir correndo pra casa, e voltar pro trabalho, enfim, eu tenho essa autonomia. Mas, com certeza, a melhor parte é eu trabalhar, recarregar minha energia, chegar em casa e tá ele lá, e brincar com ele, dar banho, botar pra dormir, enfim. É maravilhoso. É um ótimo trabalho. É ótimo. Quem sabe, né? Um dia eu também não tô nessa função, né? Vem. Eu sou mãe de pet, né? Longe aqui tá fazendo comparações. Mas a gente requer muita energia também. E quando eu vejo você falar nesse sentido de não ter mais ninguém, você é a primeira e a última da fila, eu também sou mulher solo na minha vida, né? Então, assim, quando eu chego em casa, eu tenho um ser humaninho que está aguardando para passear, que está aguardando para aquele contato emocional. Sim. Essa troca também é emocional, né? E tem dias que eu fico, Billy... Tô cansada, não vou. Aí, quando eu olho, vejo aquele olhar, assim, de cachorro carente, aí eu, não, vamos. E aí... Não resiste. Não resiste, tenho que passear, porque ele também tá nesse aguardo, desse momento, né? E, por incrível que pareça, eu comecei a perceber que essa troca, eu costumo dizer que ele é meu para-raio, né? Que os animais, eles absorvem muito essa parte de energia, né? E eu tenho muita fé em energia, sou, né, da religião candomblessista, e é onde a gente tem a força em energia, espiritualidade e energia. E aí, como eu sinto que ele também tem essa absorção, então aquele momento de passeio é um momento de desopilar dos dois. E por incrível que pareça, na maioria das vezes dos passeios que eu tenho com ele, é aquele momento onde eu estou silenciando, onde eu escuto o meu silêncio, onde vem várias reflexões, inclusive onde vem vários insights. Eu tive insight de Confissões, o podcast Confissões, passeando com o Billy. Ótimo. Eu comecei a passear com ele e ver um negócio, não, por quê? Vamos fazer algo diferente, né? Então, eu fico na procuradoria da UAB Sergipe das 8 às 18, com o intervalo do almoço, das 12 às 14. E aí, fora isso, eu também sou advogada. Eu também estou galgando aí na questão da previdência, da advocacia previdenciária. E eu pensei, o que é que eu posso fazer nesse terceiro turno para trazer mais próximo o público, para que me conheçam, para que saibam quem é Isleide fora da procuradoria jurídica, mas quem é Isleide também, advogada, quem é Isleide essa parte humana. Isso começou com o arquivo confidencial, né? Porque quando criança eu queria ser artista e eu me imaginava no Domingão do Faustão fazendo arquivo. Aí eu falei, não, se eu gosto e se é bom, eu acho que vai ser bom também partilhar e conhecer, né, outras pessoas que tragam um pouco desse arquivo confidencial que está ali naquela caixa preta guardada, né, para poder a gente trazer esse viés mesmo mais humano. Quando você traz todas as suas confissões aqui pra gente, a gente começa a conhecer um pouco mais da Kemily e entender por que a sua advocacia na área previdenciária tem, vamos dizer assim, podemos dizer, tem sucesso, né? Por que que Kemily hoje é bastante ouvida? Por que que Kemily hoje é convidada para ser ouvida? Né? E é isso que eu quero trazer aqui, para esse espaço. Hoje foi uma conversa de amigas, né? Espero que eu tenha trazido esse conforto, esse espaço acolhedor, nesse conforto, para que você traga essas confissões. Eu tenho muito dentro de mim que a oratória, ela precisa ser falada, mas ela também precisa ser ouvida. Com certeza. E a oratória, ela não precisa de palavras difíceis para ser compreendida,
Para você exercer uma boa oratória, você não precisa ser advogado ou advogada. Você não precisa ser advogado, por exemplo, de penal para estar fazendo sustentação do júri, né? Você, enquanto profissional que se vende no Instagram, né? A gente pode falar dos influenciadores, dos blogueiros e de todo mundo que faz hoje os stories vendendo, se mostrando. Essa é uma oratória. E essa oratória, ela precisa ter esse cuidado sensível. Ela precisa saber como se conectar. Porque do mesmo modo que eu quero ser ouvida, eu quero também lhe ouvir. Sim. Então, quando a gente fala de uma oratória, de que forma eu posso falar e alcançar pessoas? De uma forma sensível, de um olhar mais atento, de uma forma sem pressa. E aquela coisa a melhor oratória, aquela quando você passa a mensagem, a pessoa entende, né? Que chega ao seu público. Então, eu digo sempre, eu falava muito nas minhas mentorias, não adianta você falar com uma pessoa que é semi-analfabeta ou analfabeta de uma forma em que ela não vai entender, com palavras jurídicas, com juridiquês. Não adianta você falar, não, as contribuições pré-evidenciárias que serão vertidas para... Não adianta, você tem que conseguir, um bom orador é aquele que consegue falar e a pessoa consegue entender, né? Que consegue passar a mensagem. Às vezes eu vejo muita gente falando super difícil, um juridiquês, aquela coisa... Pesado, né? Pesado, e que não consegue chegar a mensagem em quem precisa. E o previdenciário é isso. O previdenciário que lida com BPC, que lida com rural, que lida com esses benefícios de salário mínimo, que lida com semi-analfabeto, com pessoas em que estão em situação de vulnerabilidade, precisa ser uma oratória, precisa ser uma linguagem simples. A gente precisa entender, inclusive, eu tenho lá na Bahia, né, no escritório da Bahia, muita gente fala a pasta. Eu não vou levar a pasta. E aí, quando eu cheguei, eu não entendi o que era a pasta. Aí eu disse, meu Deus, o que é a pasta? Aí eu cheguei pro meu avô, né? O que é a pasta? O que é a pasta? Que símbolo é esse, né? A pasta são os documentos que a pessoa coloca para levar, para pedir um benefício. Então, hoje eu já sei. Quando eu falo com um cliente, eu não digo, os documentos. Você traz a pasta? Você traz aquela pastinha que você guarda todos os documentos. Aquela pasta. Aí a pessoa já sabe o que é a pasta. Então, já está ali uma linguagem local, né? É uma linguagem que a gente precisa adaptar, né? A gente tem que ter essa adaptação, não tem jeito. Agora, se eu vou atender um cliente médico, um cliente advogado, para fazer um planejamento previdenciário, ali cabe um outro tipo de abordagem, um outro tipo de linguagem, porque eles vão conseguir compreender aquela linguagem, né? Então, assim, diferente, eu acho que é quando a gente também vai se preparar para uma palestra. Para uma palestra. A palestra é para quem? É para estudantes. Então, a gente tem que entender a linguagem do estudante. São para profissionais do direito que estão iniciando. É uma linguagem. Para profissionais do direito que já tem um tempo, é outra linguagem. Então, vai se adaptando. É um laboratório, né? Que a gente vai fazendo. Eu costumo dizer que aprendi desde cedo nessa questão de entender o público que eu estou. Entender o espaço onde eu estou ocupando, para onde eu fui convidada, qual é aquela tipicidade local, sim, né? Qual é a singularidade local, para que você faça essas conexões. Porque quando a gente faz esse tipo de estudo, vamos dizer assim, né? Um estudo prévio, não é previdenciário, mas é prévio. Quando a gente faz esse estudo prévio, você consegue, inclusive, entender como aquele local funciona, entender como as pessoas vivem, entender qual é o sentido, né, de estar ali, o que é que elas estão ansiando. Aí a gente volta para aquilo que eu já trouxe. Qual bem jurídico pode ser assim dizer que elas estão ali procurando? Sim. Porque a gente, quando vai... Kemily, eu costumo pensar como o outro pensa. Sim. Às vezes minha cabeça até dá um surto, porque eu penso demais. Mas eu sempre estou me colocando no lugar do outro. Então, quando eu compro um curso, que eu quero assistir uma palestra, eu vou ver aquela pessoa, o que foi que ela falou, o que foi que ela trouxe, como é que ela se comunica e se tem uma afinidade com aquilo que ela está passando. Então, quando eu chego nesse determinado ambiente, eu crio expectativa do que eu vou ouvir. Então, se eu sou convidada para falar, eu tenho que ter esse cuidado. Sim. Porque as pessoas que ali estão confiaram, deram essa credibilidade e esperam, elas criam expectativa do que vai ser dito. Sim. De como vai ser dito. Então, essa missão de alcançar pessoas com a parte da oratória é um leque bastante abrangente. Total. Eu costumo dizer que é o leque das oratórias.
né? É você passar por vários viés e você entender que a oratória ela não é engessada. Então, ela se adapta àquele ambiente, àquela pessoa, se adapta àquele tipo de situação. Eu acredito que é algo que a gente precisa, todo mundo, independentemente de ser advogado ou não, precisa entender e saber, oratória e saber vender, né? Eu sempre brinco que uma anda junto com a outra. Muito. E que qualquer profissão, por mais, assim, aleatória que seja no sentido de, não precisa vender, precisa. Então, eu digo sempre que a gente tem que ser muito bom na oratória, a gente tem que ser muito bom em saber vender. Seja vender um produto, seja vender um serviço, seja vender o que for. Mas a gente precisa ser bom nisso. E isso, o saber vender, está diretamente ligado à oratória. Se a gente tem uma boa oratória, né? A gente consegue passar aquela mensagem, vender aquele produto, se vender, enfim. A voz ecoa, né? Exatamente. A voz ecoa. E eu percebo muito que quando a gente consegue atingir isso, aquilo que você falou do seu atendimento, que esse seu cliente, que é seu garoto propaganda, você teve uma oratória que cativou ele. Que chegou nele. E ele repete a sua oratória. Exato. Perceba que ele faz uma réplica da sua oratória. Exatamente. Então a gente tem que tirar muito desmistificar, na verdade, esse conceito que oratória é só isso aqui que a gente tá fazendo. É eu pegar no microfone, me colocar à frente de um público e falar. Sim. É eu gravar um vídeo, é eu estar palestrando, é eu estar ministrando curso. Você, na sua particularidade, naquela parte que você faz mentoria, você tá usando a sua oratória. Total. E se você não faz ela com essa afinidade, com essa preocupação, né? Eu costumo dizer, com essa sensibilidade, sua mentoranda vai sair e não vai aprender nada. Nada. Exatamente. E aí sua missão não foi concluída. O recado não foi dado. O recado não foi dado. Exato. E aqui em Confissões a gente traz essas histórias reais, conexões verdadeiras, para falar que nossa voz merece ser ouvida. Com certeza. E vale ouro. Sim. Ó, tem aqui, viu? Um bombonzinho que vale ouro, se você quiser também. Já sabe. Mas assim, continuando essa parte que a gente tá falando tanto de falar e ser ouvida, me fala assim a sua experiência, o que é que lhe toca nesse sentido de ser ouvida e não falar? Tipo assim, você se coloque agora no lugar de ser ouvida e não você sendo a oradora. O que é que isso significa para você quando você está em alguns ambientes ou você está em algum momento da sua vida, em diversas áreas, e você percebe que você foi ouvida? O que é que isso transforma em você? Eu acho que essa parte de entender que ser ouvida, né? De saber que fui ouvida, sem necessariamente falar, eu acho que demonstra para mim um carinho, um cuidado, em que ela não falou, mas eu sei, né? Ela não precisou abrir a boca para falar, mas eu já entendi o recado. E eu acho que isso só acontece quando tem alguma conexão, isso só acontece quando tem um olhar do outro lado, né? Um olhar de lá vindo para cá, de acolhimento, de carinho, de entender. Eu brinco muito e com as mães, né? Eu tive a alegria de poder ter bebê junto com várias amigas. E aí a gente... Isso deve ser ótimo, porque cria lembranças maravilhosas. E aí a gente não precisa conversar muito, porque a gente se entende. A gente olha uma pra outra. Tem até Daniele, que ela teve bebê, acho que 10 dias antes de mim. E a gente tava a data prevista de parto o mesmo dia. Os dois foram prematuros. E aí a gente conversando, às vezes a gente se liga de vídeo, uma olha pra cara da outra e a gente já meio que sabe. O olhar já fala, né? Já sabe. Tá cansada, né? O olhar fala, né? A gente se encontra, tá cansada, né, amiga? E assim, a gente já olha, a gente já se acolhe. Ou então eu tô passeando na pracinha, passa uma mãe com um bebê e a gente troca um olhar e uma fala... É como se eu ouvisse ela me dizer... Vai dar certo. Vai dar certo. Confia. Vai dar tudo bem. Confia. Então, assim, eu brinco muito que a mãe tem essa conexão, as mães têm essa conexão muito grande. Eu passeando na praça, eu vejo às vezes um maiorzinho e Luca pequenininho. E aí você já imagina como seria ele naquele tamanho? Aí passa a mãe e fala bem assim, aí sorri. Aí aquele sorriso com aquele olhar, eu já sei. Tipo, mãe, fique calma, vai dar certo. Ele vai chegar nisso. E a mesma coisa, quando eu olho, né, eu tô passeando com ele, olho um bebezinho menor que ele, eu olho pra mãe já com aquele carinho de, vai passar essa fase, né, que a gente sabe que esse início é conturbado, mas vai passar, vai melhorando, vai criando conexão mais com ele, enfim. Então, eu acho que a personificação disso que você falou, de olhar, a pessoa te olhar, sem precisar, você precisa falar e ela te entender, a forma melhor de ser ouvida. Total.
Eu também tenho muito isso. Total. Eu tenho amigas, assim, que eu até fico chateada. Quando eu digo bem assim, poxa, você não entendeu. Você sabe que é só você olhar pra mim e você entende. Porque essa conexão é verdadeira, né? Essa conexão de que você sabe o que o outro pensa, apesar de não ser dito, é a oratória do olhar. Sim, com certeza. Né? E eu sou muito expressiva, né? Então, Eu também. A pessoa eu ia olha chegar pra mim nesse... e já sabe o que eu tô pensando. Eu ia chegar nesse ponto com você. Eu disse, Emily, como que podem chegar pra gente e dizer bem assim, seja menos expressiva? Não dá. Como? Não dá. E assim, no meu caso, é mais forte que eu. Eu não consigo disfarçar. Então, às vezes, a pessoa Somos fala comigo, duas. eu fico... Aí depois eu me lembro, eita, meu Deus, tem um rosto, deixa eu melhorar aqui minha cara, porque eu não consigo não disfarçar. Tem Lucas, que hoje era o presidente, ou seja, na minha época que era vice, hoje é o atual presidente, né, foi reconduzido. E eu brinco sempre com o Lucas, Lucas, sua cara não dá pra disfarçar, porque ele é muito expressivo. E aí ele fala, você também. Eu disse, mas eu ainda tento disfarçar. Você é isso. Ok, Emily, a felicidade da gente é quando encontra alguém mais expressivo que a gente. Eu fico, você é pior que eu, você é pior que eu. Olha, eu já escutei bastante dizendo bem assim, mulher, melhore. Aqui em Aracaju a gente tem muito isso, coloquial, né? Mulher, melhore essa cara. Aí eu digo, mas que cara eu tô fazendo? Porque pra mim, por dentro, não tem nada acontecendo. Sim. Só que o reflexo vem primeiro pra essa expressão facial. Sim. Né? E eu estudando, né, nesse período que eu tô estudando, me adentrando muito mais nessas técnicas de oratória, né, para fazer mesmo essa questão de oratória, eu percebo assim, não tem como. Porque a oratória não falada também é uma oratória muito importante. Então, a única coisa que a gente precisa saber é como você se posicionar. Qual vai ser o momento que a gente usa. Qual vai ser o momento que você vai conseguir fazer a sua oratória expressiva junto com o seu corpo? É posição de mãos, é tom de voz, é a roupa que você veste. Usa, o jeito do então, cabelo, tudo está se comunicando. Tudo. Agora a gente só precisa entender que comunicação eu quero passar. A gente quer passar, né? Assim, eu quero passar, então, que eu sou uma mulher forte, então a gente tem que se posicionar, o cabelo tem que ser de um jeito, a cor da roupa tem que ser de um jeito, o estilo da roupa tem que ser de um jeito. Ah, não, eu quero passar que eu sou uma pessoa mais mimosa, mais fofinha, então aí a gente já coloca um rosa, já coloca um laço, já coloca uma roupa mais... E tudo isso é comunicação. Então, não dá pra fugir. Eu digo, eu sempre brinco, quando eu quero fechar contrato, que eu vou pro escritório fazer atendimento cliente, eu já vou com minha armadura, que é já uma roupa top, já é um escarpão. Já ia entrar nesse assunto com você. Chega assim, grandona, pra que a pessoa olhe e fale assim, hoje ela veio na missão de fechar contratos, sabe? Sem falar também que quando eu costumo dizer assim, que o que você olha é o que você compra. Sim, com certeza. A gente compra com os olhos. Com certeza. Né? E isso faz toda a diferença. Porque apesar de ter um atendimento humanizado, apesar de a gente trazer palavras muito mais simples para se comunicar com aquele cliente, a gente tem que entender que aquele cliente olha pra gente e visualiza o que ele quer. A expectativa que ele cria é a imagem que você passa. Então, quando você me diz que você coloca um salto, uma roupa poderosa, que chega grandona, quando ele senta na sua frente, ele olha pra você e diz assim, essa vai resolver meus problemas. Sim, essa sabe. Essa sabe. Essa é a intenção. E aí a gente parte pra outra oratória, que quando você abre a boca e você fala, quando sua voz ecoa... Uma coisa casa com a outra. Uma coisa né? casa com a outra. Também, eu sempre digo. Eu gostava sempre de dizer, quando eu era... Isso desde pequena, desde mais nova. Que eu queria chegar numa mesa, num restaurante, num bar, e poder conversar de todos os assuntos. Pra mim, a pior coisa que existe é eu chegar num lugar, num círculo de pessoas que estão conversando e eu não saber o que se trata. Então, por isso que é tão importante a gente estudar. Eu vejo hoje uma campanha muito grande. Ah, não precisa de faculdade. Ah, não precisa, você pode... Eu acho isso que o estar na serviço. Faculdade, o estudar, é tão importante para você entender de tudo um pouco. Minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe tá na terceira faculdade. Ela fez administração, que massa. fez técnico de enfermagem e tá fazendo psicologia. E aí você chega e ela tem um repertório para conversar com você sobre várias coisas. E nessa troca você também aprende. Exatamente. Eu sempre digo, então, eu tenho uns amigos que eles são assim, gênios, que eles falam sobre muitas coisas. E eles eram minha inspiração de, meu Deus, eu quero ser assim, eu quero conseguir chegar num ambiente que está falando sobre Bitcoin e saber falar. E saber falar. O mínimo. Entender o que é. Entender, pelo menos saber o início. Exato. Né? Eu quero chegar em um lugar que esteja falando sobre direito tributário e eu entender o mínimo. Sabe? Por isso que é tão importante a gente continuar estudando, a gente se especializar, a gente tá ali acompanhando notícias diárias de diversas áreas, porque aí a gente consegue
extrair alguma coisa que lá na frente vai servir para Vai. alguma coisa, né? Vai servir para Vai. uma conversa, vai servir para você mostrar que você não tá perdido o famoso perdido no rolê. Fortalece o network. Exatamente. O famoso network que todas as vezes a Necessário. gente fala é necessário. Necessário. A forma como você se expressa, o que você pode doar ao outro, faz toda essa rede de conexão Sim. que a gente cria, né? Sim. Eu também costumo falar assim, uma das falas que eu tenho é muito que seja quem você é, sem perder a sua verdade, mas também não deixe de buscar o que é melhor. E a gente se inspira com o que é melhor. Todo mundo quer o que é bom, todo mundo quer o que é melhor. Você quer ter acesso ao melhor estudo, você quer ter acesso aos melhores lugares, você quer ter acesso a pessoas que pensam também dessa forma. Sim. Porque isso faz com que você se inspire e que você corra atrás de estar também nesse topo. Sim. Nessa parte melhor, de você trazer e doar. Né? Sim. Hoje as trocas justas são mais ou menos nesse sentido. Né? O que é que eu tenho de bom que posso trazer para você e que você tem que pode trazer para mim? Claro. Então, quando eu oferto um serviço de qualidade, consequentemente, eu atraio pessoas que vão me trazer qualidade. Sim. E que vão saber que o meu serviço é de qualidade. E que Sim. vão estar dispostos a fechar contratos, a pagar o preço que é pedido. E a indicar, eu acho que E a a indicar. gente vê que o serviço foi bom quando tem esse boca a boca, né? O boca a boca é importante, rede social, importantíssimo, é importante esse network e tal. Mas o boca a boca, o depoimento daquela pessoa, como por exemplo, esse meu cliente que é Seu garoto catador, propaganda. que é meu garoto, eu digo que é garoto propaganda, calma, OAB dentro dos limites legais, né? Ele faz porque ele quer, ele faz porque ele gosta, ele faz questão de trazer. Pra ele é como se ele estivesse retribuindo o que eu fiz por ele. Mesmo ele tendo pago Ele tem meus histórias honorários, para contar, né? ele é como se fosse uma dívida de gratidão que ele tem comigo por eu ter apenas tratado ele como gente, né? Porque ele Ter é uma dado a pessoa, dignidade humana ter que ele dado a precisava. dignidade e tratado ele de pegar na mão, de bota aqui De olhar sentar, como pessoa, né, de Kimberly? dar um bolo. Eu lembro que ele gostou tanto do bolo, disse: quer o bolo? Leva o bolo, meu filho, vá, leva, não, eu compro outro. Esse E olhar aí, com cuidado, né? Ele olhar e falar bem assim: meu Deus, então quer dizer que uma advogada me tratou como gente, pegou na minha mão. Ele, não, doutora, eu lembro que ele falou bem assim: não, doutora, não, que minha mão tá suja, cata as coisas. Eu disse: achei que eu vi. Que mão suja, me dê aqui sua mão, vá. Você tá bom? Senta aqui, vamos tomar um café, vamos comer e tal. E aí ele, eita, esse bolo tá bom. Eu acredito que ele, eu acho que não tinha nem comido no dia. Aí esse bolo tá bom. Eu disse: tá, você gostou? Então peraí, embalei, entreguei a ele. Ele, não, doutora, não precisa não. Eu disse: achei que eu comprei outro bolo aqui, menino. Relaxa, leva o bolo. E aí É o olhar criou humano, essa... né? Exato. E É aí onde foi vem a essa conexão. oratória, foi essa conexão, foi eu entender quem ele era, de onde ele veio e conversar com ele de tete a tete, de igual para igual. Eu acredito também, Kimberly, que com isso fez você até ter um olhar mais atento, mais sensível para acessar pessoas Total. depois dele que estejam nas mesmas situações que ele, Sim, né, para que você tenha essa conexão real, sim. para que você consiga fazer essa prestação e levar, né, o direito a quem precisa, Sim. onde quer que seja, né? Importante. Eu lembro que eu tive lá em Instância, meu primeiro cliente previdenciário, ele era pintor. E aí ele fazendo pintura, né, que você sabe, essa parte bem artesanal de Sim. escada. E ele deu jeito na coluna. Oh, Jesus. E era novo, né? Ele tinha acho que eu tinha uns 40 anos. Sim. E quando a gente olhava para a parte física dele, Parece ter mais. não, ele parecia até muito mais novo. E fisicamente você olhando, o porte físico dele não dizia que ele tinha uma lesão na coluna. E aí ele já tinha passado por alguns escritórios que todas as vezes que ele sentava, que perguntavam para ele qual era a patologia dele, ele Aí dizia e levava os exames, só diziam para ele que ele não ia conseguir aposentadoria por invalidez. Que não tinha como, porque aquilo não era considerado uma lesão, que os médicos na perícia viessem a acreditar que ele tivesse uma capacidade. Não é que ele não estivesse, que ele estivesse capaz para exercer o serviço de pintor. Traziam para ele que ele só tinha a incapacidade temporária. Sim. Né? E ele já tinha passado por um auxílio-doença. E aí a gente estava pedindo a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. E aí todas as vezes que ele ia, só diziam para ele que não ia dar certo, que não tinha como, porque ele não tinha a patologia que deveria ter, e o físico dele
dizia assim, não, você pode trabalhar como você pode ser assistente administrativo. Você não precisa ser pintor. Sim. Você pode ser assistente administrativo. Você não precisa ser pintor. Você pode ser vendedor. E aí queriam trazer para ele várias outras profissões. Sem Mas que ele não sabia. Que ele não sabia. Não só não sabia. Ele passou a vida toda dele sendo pintor. É o que ele gostava de fazer. Pintar. Ele dizia assim... ele sabia fazer também. Sabia fazer também. Ele dizia, doutora Isleide. E ele tinha uma criatividade muito boa para poder fazer, né, essas texturas, para poder chegar e lhe dar dicas de cor. A gente pode fazer assim, pode fazer assado no ambiente. Então, ele dizia que quando ele fazia isso, ele se sentia capaz... Útil. E ele se achava um artista. Tire dele isso, esse sentimento. E coloque ele atrás de um balcão sendo um assistente administrativo. Ou coloque ele para ser um vendedor externo. Então, a gente também tem que entender que muitas vezes o comércio também não pega, Kemily. Não pega essas pessoas reconduzidas. Não, 40 anos com problemas de saúde, já vai pensar o quê? Ah, não, ele vai me dar trabalho, vai me meter um monte de atestado e não vai ser um funcionário que pra mim vai dar lucro. Hoje é isso. Infelizmente. Infelizmente. Hoje é isso. Acho que a gente chega por aqui no final do podcast Confissões com minha maravilhosa amiga Kemily Roman, né, previdenciarista nata, que trouxe essas histórias pra gente. Né, hoje, como a gente falou, Kemily, aqui era mais para trazer essas conexões mesmo, essas confissões, trazer, claro, um pouquinho da parte técnica previdenciária, mas eu gostaria que você trouxesse para o público que vai nos assistir, como é esse lado humano dentro do quadrado profissional. O que é que você carrega da parte humana, Kemily, para o profissional? Essa Kemily que hoje abriu portas aqui pra gente, todo mundo tem acesso? Você dá acesso a todos desse jeito? Porque o dia a dia é tão corrido que às vezes a gente não consegue fazer essa acessibilidade dessa conexão com todos. Então a gente faz o que dá para ser feito, o que é necessário naquele momento. E esse espaço Confissões foi trazido para isso, para que você pudesse deixar aqui sua história, para que você pudesse trazer, né, seu perfil profissional de uma forma mais humana, nessas várias atividades que você exerce, sem deixar, né, a sua doçura, sem deixar que a gente perceba e consiga, sim, acessar essa sua verdade. Né? Você hoje, como mãe, acredito que Luca veio e, como você trouxe aqui no podcast, te ensinou muito. Total. Né? Total. Fez você descobrir muita coisa sobre você mesma. Acredito que fez também você desacelerar. Sim, obrigatoriamente, assim, a gente não tem muita opção, não. Tive que desacelerar, não teve jeito. E com essa parte um pouco mais silenciosa, você aprendeu muito mais coisa, não foi? Muito mais. Eu digo que ele veio na hora certa, no tempo certo, pra fazer a coisa dar certo, sabe? É desafiador, mas eu boto ele pra dormir todo dia, e todo dia eu tô ali. E é como você disse, eu passei com o Billy e tive a ideia do podcast. Enquanto boto o Luca pra dormir, eu rezo meu texto todo dia com ele. E dali, minha cabeça vai, assim, pensando, abrindo, vai olhando coisas que eu não olhava antes. E é tão importante esse momento que eu faço questão, assim, todo santo dia eu tô lá com ele, botando ele pra dormir, às vezes balançando em pé, cansada, e pensando e conversando comigo mesma e com ele também, porque eu acredito que ele ouve, que ele sente. E é isso, a importância da gente ouvir o silêncio, né? De se ouvir, tanto, né? Que fala muito, bastante. Muito. Eu aprendi muito com essa parte do silêncio. Sim. Muito, muito. E foi daí, quando eu conheci esse silêncio, eu tive muitas respostas. Sim. Né? É como você disse, tudo lá fora tá num barulho. Mas você, quando está mergulhada nesse silêncio, consegue conhecer essa força, como você descreveu, consegue se conhecer. Sim. E trazer o melhor para você de espaços que você nem sabia que tinha. Exato. E conhecer seus limites, conhecer o que você quer e o que você não quer. Bem né? isso. Saber colocar, eu acho que saber colocar limites é muito importante. Muito. Eu tenho uma frase que minha psicóloga falou uma vez e eu levo para minha vida. Não fique desconfortável para deixar os outros confortáveis. Então, Meu assim... mantra. Isso daí, quando a gente tá no off, só a gente, que isso vai reverberando na cabeça, a gente vai entendendo o saber dizer não, o colocar limites, o dizer, ó, pra mim, isso aqui não me cabe, isso daqui eu não quero. Por quê? Porque eu não quero.
Ponto. Né? Sem dar muita explicação, sem precisar. É muito importante. Muito. Eu ainda complemento, Kemily, que quando a gente se conhece, nesse ponto de conhecer os limites, é quando a gente consegue dar ao outro o melhor de si. Exatamente. E sem peso, sem sacrifício algum. Isso fica tudo tão mais leve. Sim. A gente traz, assim, uma leveza para encarar os desafios e vencê-los. Sim. Assim como para você fazer essas trocas justas, essas doações, né, essa prestação de serviço diferenciada. Total. Eu sou muito inquieta no sentido de que não é que eu não goste, eu acho errado copiar, né? Eu só não gosto de fazer aquilo que todo mundo já faz. Porque se eu fizer aquilo que todo mundo já faz, como é que eu vou ser notada? Como é que vai ser? Qual vai ser o diferencial? Qual vai ser o meu diferencial? É mais um do mesmo. É mais um do mesmo. E a gente, enquanto indivíduos, a gente tem tanta individualidade. E quando a gente conhece cada uma dessa individualidade, a gente consegue distribuir essa individualidade com várias pessoas. E você vai aumentando as conexões, porque você vai abrangindo leques que pessoas que têm afinidade com essas outras versões de você mesma que você consegue passar, se afinam com você. E aí a gente vai para aquela rede de conexões, aquela rede de network verdadeira. Né? A gente consegue solidificar, trazer uma propriedade da sua missão com muito mais genuidade. E então, quando eu pensei... coisa também, só já interrompendo. Não, pode ficar à vontade. Eu gosto sempre de falar de aquele amigo de infância. Porque o amigo de infância, ele conheceu você de um jeito, com um pensamento, e aí você foi crescendo, foi evoluindo, e aí vai passando, você vai mudando sua mentalidade, você vai sei lá, por exemplo, eu tava em Paripiranga, aí vim para Aracaju, mudei a mentalidade, aí entrei na faculdade, outra mentalidade, virei advogado, outra mentalidade, hoje eu tenho um bebê, outra mentalidade, e eu tenho amigos de infância, que inclusive a Dinda de Luca é minha amiga de infância, que acompanharam todo esse processo, que conheceram todas essas mudanças e que permaneceram. É o mais genuíno que a gente tem. Né? Porque entendem que cada fase vai ter a fase do adolescente rebelde, vai ter a fase do adolescente que quer sair pra festa e curtir, vai ter a fase do que vai ficar recluso. E aí vai mudando a fase e você vê que aquelas pessoas de verdade que te conhecem no silêncio. Que te conhecem no silêncio. É as que ficam. Perfeito. É as que ficam. Esses dias eu vi no Instagram um post que dizia bem assim, não lembro agora, mas ao certo era eu posso fazer 10 amigos em questões de minutos, 1 hora ou 10 dias. Manter amigos por 10 anos é muito mais difícil. Muito. E eu olhei para trás e vi assim que eu sou muito grata também por amizades que eu já mudei de 3 cidades. Eu nasci em Esplanada, fui morar em Salvador. De Salvador fui para Estância. Não, 4. De Salvador fui para Estância, de Estância para Aracaju. E eu tenho amizades da época de Esplanada. A gente não se vê todos os dias. E que não precisa. Não precisa, mas quando manda uma mensagem, quando faz uma ligação, parece que esse tempo todo nunca passou. E eu costumo dizer assim, são as pessoas que me conhecem de verdade. Sim. E que são as que torcem pelo nosso sucesso, que vibram, vibram e faz essa triagem que você acabou de decifrar aqui, de Kemily, do interior, criança, adolescente, estudante, advogada, dona de escritório, conselheira, vice-presidente e mãe. Elas conhecem todas essas fases. Né? Ela conheceu toda essa evolução. E que ficou. Que quis ficar, né? Quis ficar. Que é o mais importante ainda, né? A gente tem que deixar as pessoas irem. Porque quem quer ficar, fica. Fica. E eu sempre brinco que eu sou um tipo de amiga péssima. Porque eu sou amiga que eu vou vivendo minha vida. E aí eu vou lembrando eu respondo um grupo. Eu sou prova disso. Você Aí eu tô aqui falando, eu lembrei de uma pessoa, vou falar com ela, vi um stories, respondo. E aí já era assim. Permaneço, viu? Pois é, e já era assim antes, e agora depois de ter filho, meu Deus, eu disse, realmente só vai ficar meu amigo. Quem é meu amigo de verdade? Porque eu não tenho mais, assim, a noite é de Luca. E aí, às vezes, eu vou responder 3 dias depois. A pessoa, gente, me desculpa, mas assim, hoje eu não consigo mais estar naquele pique. Enfim, e aí essas pessoas também decidiram ficar
mesmo sabendo dessa minha amizade que eu digo que eu brinco que é torta, né? Porque eu demoro pra responder, não sou a pessoa mais ativa, mas permanecem, querem ficar e querem agregar e torcem por mim e que conhece no silêncio e que respeita aquilo. Enfim. São conexões verdadeiras. Conexões verdadeiras. Nosso podcast. Histórias reais, conexões verdadeiras. Pois é, eu amei. Esse episódio foi de estreia com Kemily Romão. Antes de a gente encerrar, qual a confissão você quer deixar para quem vai nos ouvir? Uma confissão. Não se cobrem tanto. Eu vim de uma série de cobranças, seja profissional, seja pessoal. E que eu percebi que essas cobranças, elas me faziam mais mal do que bem. Né? Foi no momento em que eu decidi que eu não iria mais estar me cobrando porque minha vida tinha que ser ABC, ou porque eu coloquei na minha cabeça que eu teria que ter isso, isso e isso. Foi quando eu soltei o barco, que eu percebi que o barco seguiu melhor do que eu esperava. Né? Quando eu estava ali com o barquinho... Não, tem que ser do meu jeito. Se não for assim, não vai. Em que eu me cobrava, em que eu achava que eu não estava boa o suficiente. E aí eu me peguei realmente assim E foi quando o Luca veio, na verdade, né? Eu tava bem... Eu achando que eu tinha algum controle da minha vida. Foi quando ele veio do mais absoluto nada e disse assim, você não tem controle. O controle agora, joga o controle para Deus. E foi quando eu falei assim, pô, agora play na melhor parte da minha vida, play. Então, assim, não se cobrem, façam por onde, óbvio, mas sempre jogando, seja para Deus, seja para um ser superior, seja para espiritualidade. Para o que for que você acredite, joga para cima e vive, né? E vai fazendo o que se alimenta mais vive. Na fé, né, Kemily? Exatamente. Na fé que habita em cada um. Exatamente. Né? Eu acredito que nessa mensagem que você trouxe, junto com o conselho, né? Foi uma confissão, uma mensagem e um conselho leve. Foi um combo. Eu acredito que teve muito significado, né? Acho que fez uma conexão muito verdadeira, muito real, porque é isso mesmo. É a gente perceber quando deve parar, quando deve reduzir, entender aquilo que a gente já falou aqui, dos limites, sim, conhecer eles, respeitá-los, e aí se agarrar na fé que habita em cada um, porque é o sustento necessário, sim, que é preciso, né? Que vai encontrar a força necessária para continuar. Sim. E vai ter alguém que vai tomar o leme, sim, desse barco e que vai conduzir perfeitamente da melhor forma. Exato. Amiga... eu amei. Eu também, viu? Vamos Gratidão. Vamos sim. Você vai ser nossa convidada para mais um episódio. Eu amei. Né? Essa estreia foi maravilhosa, foi muito leve. Foi de histórias reais e conexões verdadeiras. Até o próximo episódio.